Números, capítulo 10, do versículo 29 a 36. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reu, o medianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem. Porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do conceito do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, as doçuras das palavras, as doçuras da liberdade, que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. São muitas doçuras, muitas doçuras. Muitas doçuras de conhecimento, muita doçura de valorização de cada passo de nossas vidas na face da terra, homem e mulher. Veja, meus irmãos, que na passagem de Números, do capítulo 10, versículo 29 a 36, que o Senhor diz a Moisés, e Moisés fala a o seu cunhado. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Essa é a mensagem do capítulo 10, versículo 29 a 36, que Moisés está sucedendo para com os seus familiares também, que um deles era o Obabe, para que ele o seguisse, não desviasse o teu caminho diante da proteção do Altíssimo. Porque assim dizia Moisés: o Senhor nos determinou para que nós seguisse este caminho. Esta determinação tem que ser cumprida. Então não vá, venha conosco. De tanto Moisés pedir a Obabe, e ele tomou a iniciativa de segui-lo. Por quê? Porque a estrada, o caminho que ele ia desviar, não estava diante da proteção do Senhor. Porque
quando Moisés determinou ir naquele caminho, porque o Senhor já tinha determinado que Moisés seguisse aquele caminho. Então, estaria diante da nuvem que seria a proteção do Senhor sobre todo o povo e toda a nação. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, na geração em que nós estamos vivendo, não muda. A geração em que nós estamos vivendo não muda, porque todas as determinações que o Senhor nos concedeu naquela época, naquela geração, ela é por estatuto perpétuo, é por gerações e gerações e gerações. Então, meus irmãos, hoje a nuvem que nos protege é a nuvem do Espírito Santo que o Senhor nos deixou. Esta é a nuvem do Espírito Santo que o Senhor nos deixa para a nossa proteção do dia a dia, no caminho da face da terra. Para que andamos diante desta nuvem? Temos que andar em pureza, temos que andar em amor, temos que andar em verdade, no caminho certo, no caminho do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a Escritura, ela está diante de todos nós seres humanos, na face da terra, homem e mulher. Para que nós passamos a ter um conhecimento, passamos a conhecer melhor o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tenhamos que ler e procurar compreender, pedindo o entendimento ao Senhor, antes de começar a fazer a sua leitura diante das Escrituras Sagradas. Para que o Senhor lhe dê a leitura e lhe dê o entendimento, para conhecê-lo. Para conhecê-los diante das suas palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, é através disso, destas palavras, que nós passamos a seguir um seguimento do caminho da realidade da vida. O que é que nós viemos fazer aqui? Nós temos uma determinação, pense nisso. Todos nós, homem e mulher, nós temos uma determinação na face da terra. Ou nós só viemos para adorar outras instituições de personalidade, ou só viemos para dar uma passagem e pronto. Não. Nós viemos porque o Senhor nos deu a vida, nos deu o sopro, para que nós se transformasse em alma vivente. Então, diante de tudo isso, nós viemos para adorar a um só Deus, para amar a um só Deus, para conhecê-lo diante das suas Escrituras Sagradas. Porque ninguém na face da terra vem já com conhecimento de quem é Deus. Nós passamos a conhecer quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quando nós passamos a ler as suas determinações, a sua palavra que está nas Escrituras Sagradas. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. E através disso, nossa mente passa a mudar. Nossa mente passa a ser preenchida de doçura. Nossa mente passa a ser preenchida de conhecimento. Então nossa vida muda. Porque muda tudo diante de nós. Nós passa a ser visto diante do Senhor como caminho, verdade e vida. Meus irmãos, porque o Senhor não abandona ninguém. Ele não abandona ninguém, Ele não nos deixa. Ele está sempre presente. Mas muitos de nós afasta o Senhor de cada um. O afasta. Meus irmãos, o afasta diante de desobediência, diante de não cumprir suas determinações, diante de andar em caminho que não seja o caminho reto. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos dá a direção da perfeição, a direção da certeza, a direção da vitória, a direção do caminho, da verdade e da vida. Pense nisso. É tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Amor. Amar um aos outros. Amar uns aos outros. Porque o Senhor fez todos nós com a mesma cor de sangue.
Nenhum ser humano na face da terra não tem a cor do sangue diferente. Todo sangue que é a vida nossa são de uma cor só. Veja, meus irmãos. Pode ser quem for na face da terra, ser humano, homem e mulher, o sangue é um só. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nós somos irmãos perante o Senhor. Então temos que amar uns aos outros. Veja isso, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Essas determinações são do Altíssimo. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Veja bem, meus irmãos. Siga essa escritura para conhecer o Senhor melhor. Siga. O Senhor está aí com as mãos abertas para que todos tenham o entendimento. O Senhor nos deixou as escrituras e nos deixou o nosso protetor, que é o Espírito Santo. Veja, meus irmãos. Quer seguir diante das determinações do Senhor? Conheça-o. Conheça-o diante das suas escrituras. Não pegue a tua Bíblia e coloque em cima de uma estante aberta, sem ter conhecimento. Não pegue a tua Bíblia e não coloque dentro de um veículo lá aberta, sem ter o conhecimento. Não, meus irmãos. Conheça as palavras. Conheça as palavras. Ok? Deus abençoe a todos.